Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito do desaparecimento do Lars Mittank. Então, Lars Mittank, de 28 anos, era um alemão que estava de férias na Bulgária com seus amigos e um dia discutiu com torcedores de um time rival e após essa discussão foi agredido por pessoas que lhe dizem ter sido contratadas para bater nele por esses torcedores. Isso resulta em um tímpano rompido e um atraso na volta para casa. Durante uma consulta com o médico do aeroporto, o Lars se assustou, correu para fora do edifício gritando "Eu não quero morrer aqui" e nunca mais foi visto. A reprodução da história fica por conta do portal Aventuras na História, que fala a respeito desse evento. Eu não vou narrar tudo aqui, porque a gente já vai ver passo a passo tudo o que aconteceu aqui nesse caso. E o objetivo desse vídeo, evidentemente, não é localizar o Lars. Isso até o momento não foi feito e dificilmente vai ser feito por um único indivíduo. O objetivo é apresentar um dossiê completo a respeito do caso, discutir possíveis explicações e apontar uma explicação mais provável para o que aconteceu. Muitas informações publicadas na internet, inclusive na Wikipedia, estão incorretas. Por isso, eu me baseei num vídeo publicado no YouTube que contou com a consultoria da própria família do Lars para trazer os detalhes corretos. Então, me baseei nesse vídeo aqui, que está em alemão. A gente tem que traduzir para inglês, usando aqui a ferramenta de tradução do Google, né? Você coloca gerado automaticamente. Aí, em algum lugar aqui você configura para traduzir direto para o inglês. E aí, com isso, você consegue, então, assistir o vídeo traduzido. Então, Lars Mittank nasceu em 9 de fevereiro de 1986 em Berlim. Ele vivia e trabalhava em Wilhelmshaven, numa planta termoelétrica, a 150 quilômetros de distância de Marne, a cidade em que a família dele morava. Em 2012, o pai dele sofreu um derrame, e por isso ele viajava com frequência para vê-lo e ajudá-lo. Ele gostava de futebol e era um torcedor do Werder Bremen. Esse detalhe, como você já deve imaginar, é bastante importante. Em 3 de junho de 2014, portanto, quando ele tinha 28 anos de idade, ele voou de Hamburgo para Varna, na Bulgária, com 3 conhecidos e 2 amigos de escola. Varna é uma cidade situada na costa do Mar Negro, um destino popular para festas. Não era bem o estilo do Lars, ele geralmente passava os feriados caçando ou mergulhando, mas os seus amigos já tinham planejado a viagem. Num e-mail para esse youtuber que produziu o documentário, a mãe do Lars afirmou que ficou surpresa pela decisão do filho. Eles ficaram hospedados num hotel 4 estrelas na região. Não tem nada de especial sobre esses primeiros dias, exceto que ele não comeu muito. Mas fazia 40 graus naquela época e período, e então ele comprava frutas frescas de um vendedor que se lembrava dele quando uma fotografia foi apresentada e descreveu como uma pessoa bastante educada. No dia 5 de julho, um sábado, eles foram ao bar assistir a semifinal entre Costa Rica e Holanda. Lars usava uma camisa do Werder Bremen, um time que ele torcia, como eu já disse, e isso motivou uma discussão com torcedores do Bayern de Munique. Após o bar, os amigos iriam ao McDonald's, mas o Lars preferia uma dieta mais saudável e combinou de encontrá-los no hotel enquanto procurava outro restaurante. Ele chegou mais tarde no hotel, na madrugada do dia 6 de julho, que era domingo, alegando que foi agredido por russos ou búlgaros e que havia sofrido uma pancada na orelha esquerda. Na manhã, o Lars telefona para sua namorada e conta o ocorrido. Ela pede várias vezes para o Lars ir ao médico, mas ele disse que por ser um fim de semana, nenhum consultório estaria aberto. Na segunda-feira, 7 de julho, os amigos tinham que sair do hotel ao meio-dia. O Lars ainda sentia dores no ouvido e pensou que seria ruim viajar nessa condição por causa da mudança de altitude. No lugar, ele decidiu ir de táxi com um amigo até um consultório médico. O médico o diagnosticou com rompimento de tímpano e proibiu ele de voar, além de dar um encaminhamento para um hospital. Aqui a gente tem o encaminhamento, aqui você pode ler Rupture, mais ou menos desse jeito aqui, e o resto é bem difícil de ler por causa da resolução, mas esse foi o documento que foi dado ao Lars Mittank. Porém, o Lars volta ao hotel, ele conversa com os amigos, e os amigos concordam de voltar para Hamburgo, aqui está Berlim, mas é Hamburgo sem ele. Às 8 horas da segunda-feira, um ônibus leva os 5 amigos para o aeroporto. Ao mesmo tempo, o Lars pega um táxi até o hospital St. Anna, que fica na Bulgária, como essa imagem aqui mostra, lá em Varna. Às 8h40, ele entra na sala de um especialista e é examinado. Mas o médico se recusa a conversar com ele em inglês. Ele não é admitido no hospital e tem que pagar uma conta de 120 levas búlgaros, que dá $68. Ele recebe uma prescrição para 20 comprimidos de um antibiótico chamado Cefprozil, de 500 mg. Esse aqui. Às 21h40, ele entra em contato com o mesmo táxi para levá-lo até a farmácia, mas uma farmácia só vendia caixas com 10 comprimidos, ele precisava de 20, por isso ele usa o táxi para ir até outra farmácia onde ele compra o medicamento. Então ele pede para o taxista deixá-lo no hotel barato, porque todos os grandes hotéis estavam lotados devido ao pico da temporada de verão. O local escolhido é o Hotel Collor, que você vê nessa imagem aqui. O check-in é feito no Hotel Collor às 22h10 e a sua estadia paga com cartão de crédito.
ele vai até o quarto e usa a água do frigobar para tomar um antibiótico. Às 11h23, ele telefona para sua mãe do hotel e pede que seu celular fosse carregado com créditos. Ela fez isso. Nas palavras da mãe, ele estava perturbado, disse que tinha discutido com torcedores rivais, que tinha levado uma pancada na orelha e que o médico búlgaro zombou dele e dispensou. Ele também pediu para que ela telefonasse para a companhia de seguro de vida, porque ele queria ser levado para casa através de um transporte médico especial. A chamada terminou, ela entrou em contato com a companhia e obteve um número de protocolo. Após obter o número de protocolo, ela telefonou para o filho, que disse que tinha algo de errado com o hotel, que ele precisava sair e que a mãe deveria cancelar o cartão de crédito, porque o funcionário da recepção copiou o número durante o check-in. Ela telefonou para o banco, mas foi informada que o cartão não poderia ser desbloqueado depois. Ela liga para o filho de volta, o filho insiste em que ele teria dinheiro suficiente, e ela então liga para o banco e confirma o bloqueio. Num e-mail, a Sandra disse que a intuição disse para ela para comprar uma passagem de ônibus caso Lars não pudesse voar no dia seguinte. Ela reserva e paga por essa conexão e o ônibus ia sair de Varna no dia 8 de julho, às 11 da noite. Então, dessa forma, mesmo que o Lars não pudesse voar, ele ainda poderia ir até o terminal de ônibus e voltar para casa por terra. Ela disse para ele descansar, mas algum tempo depois ele faz outro telefonema dizendo em voz baixa que tinha algo de errado com o hotel. Ao final da chamada, ele disse que ele precisava sair do hotel. Ele, às 23 horas da madrugada do dia 8 de julho, telefona novamente para a mãe e disse estar fora do hotel, mas sendo seguido por 4 homens. Ele falava baixo porque dizia que estava se escondendo deles. Às 3 horas da manhã e 6 minutos, ele envia um SMS dizendo Cefzil 500, o que é isso? Às 3h15, ele manda outro SMS idêntico. Como a Sandra assumiu que ele ainda estava escondido, ela não telefonou para ele, mas reservou e pagou por um voo que saía de Varna para Hamburgo, às 16h20 do dia 8 de julho. Ela ficou acordada a noite toda, esperando por notícias. Em algum ponto da madrugada, o Lars é visto acenando na beira de uma rodovia por um taxista, que já levava uma mulher, mas ainda assim levou ele para o aeroporto de Varna. Ele chega lá às 5 da manhã. A mulher e o taxista depois se reportaram que as pupilas do Lars estavam dilatadas. Chegando no aeroporto, ele telefona para a mãe, ele diz que está feliz por ter chegado ao aeroporto e pediu para que ela transferisse dinheiro sem especificar a quantia. Eles escolheram a Western Union para fazer a transferência, que não era conhecida previamente nem por Lars nem por Sandra, mas o Lars tinha encontrado um representante da Western Union no aeroporto que lhe deu instruções, as quais foram repetidas por ele durante a chamada, sem o homem estar por perto. Aqui a gente tem o link da Western Union. É um site que permite você fazer transferência. Então, eu quero mandar, por exemplo, R$100 para os Estados Unidos. Ele faz aqui uma taxa de câmbio e aí permite você fazer um envio online a partir daqui, escolhendo então a forma de pagamento e assim por diante. Foi o que ele obteve de instrução de uma pessoa no aeroporto. Uma pessoa funcionária da Western Union. A Sandra lhe transfere €500, informa das conexões de avião e ônibus e me instrui a anotá-las para caso a bateria do celular acabasse. O celular, ele escolheu levar um celular antigo, não um smartphone, porque ele queria ficar longe das redes sociais e tudo isso. Ela então disse para ele ir ao médico do aeroporto checar se ele poderia voar. Antes mesmo de ir, o Lars disse que eles não o deixariam voar ou ir por terra. Ele usa o verbo para ir por terra, fahren, que pode significar viajar tanto como motorista ou passageiro. Então muita gente fala que fahren seria dirigir, não é bem dirigir. É ir por terra, seja de metrô, de ônibus, enfim, qualquer outra forma, mas tanto como motorista ou como passageiro. Pode ser de carro também, mas não implica necessariamente em dirigir, como muita gente traduz como fly or drive. Não é a tradução correta. A Sandra o aconselha a lavar o rosto no banheiro e ir até o médico do aeroporto. Ela faz mais um telefonema, ouve apenas um som de água e ela assume que o Lars atendeu a ligação por engano e que ele estava no banheiro naquele momento. Às 9 horas, o Lars vai ao médico do hospital e é atendido pelo Kostov, esse médico aqui. Kostov mede a pressão, aferiu a temperatura, que era de 37,2 graus, examinou o ouvido, administrou medicamento no ouvido e lhe prescreveu outro medicamento, que o Lars recusou. O médico informou, porém, que ele teria que assinar um termo antes de voar. Ele deu o documento. O Lars assinou e disse que tinha que ir ao banheiro. Nesse mesmo momento, uma pessoa entra no consultório. Quem é essa pessoa, nós não sabemos, porque a versão do Kostov mudou 3 vezes durante a investigação, provavelmente porque nem ele lembra quem foi. Primeiro ele disse que era um funcionário da companhia aérea procurando por Lars, o que não faz sentido porque estava quase 12 horas antes da saída do voo. Depois ele disse que era um funcionário do aeroporto e depois ele disse que ele não sabia quem era. Não tem câmeras direcionadas à entrada do consultório, então a gente não pode verificar quem era essa pessoa.
O Lars então entra em pânico, pula da cadeira e sai correndo. O Kostov imaginou que o Lars voltaria. Porém, as testemunhas no aeroporto disseram que ele mencionou que não queria morrer enquanto corria pelo saguão. Eu vou agora mostrar as imagens da câmera de segurança e depois eu vou mostrar aqui o resumo das imagens, para caso as imagens sejam cortadas da versão final do meu vídeo por causa de copyright no YouTube. Então aqui nós temos a imagem do Lars chegando no aeroporto, como você vê aqui. Ele carrega então a camisa, a camisa amarela, também uma mochila e outra mala, como você percebe. Ele vai por esse trecho aqui, ele parece que está com um salgado, alguma coisa na mão. Ele então conversa com essa mulher, que dá instruções para ele de onde seguir. Ele segue nessa direção. Aparentemente ele agradece a mulher, ou alguma coisa desse gênero. Então ele é visto correndo para fora, sem mochila, sem nada. Ele sai para fora do aeroporto. Nessa cena aqui ele é visto saindo pela passagem do terminal. Ele passa então pelo estacionamento, aquele estacionamento que tem um ônibus, é dado zoom na parte em que o Lars escapa, ele passa aqui, tinha um ônibus ali. Ele segue então nessa direção e depois ele é visto aqui indo na direção de um campo, onde ele aparentemente pula uma cerca e então desaparece do campo de visão da câmera. Essas são as últimas imagens do Lars Mittank. Então, resumindo aqui, ele chega no aeroporto, carrega aqui uma mochila e uma mala e uma camisa amarela, ele conversa com uma mulher, a mulher aponta na direção do consultório médico. Depois de 42 minutos, ele é visto correndo para fora do aeroporto, deixando a bagagem para trás. Ele então é visto saindo do aeroporto correndo pela avenida, escala uma cerca e desaparece da visão das câmeras. A Sandra perdeu contato com Lars e por isso entrou em desespero. Ela menciona ter telefonado para várias entidades, mas que ninguém podia ou estava disposto a ajudar. Às 11 da manhã, ela telefona para o consulado em Varna. Às 12 horas, ela recebe o contato da Mitrova, do consulado, informando que o Lars entrou em pânico e fugiu do aeroporto e deixou para trás toda a sua bagagem, passaporte e celular. Em 9 de julho, um registro de pessoa desaparecida é preenchido na Alemanha. Os colegas de trabalho do Lars sabem do desaparecimento e alguns deles, que estavam de férias na Bulgária, vão até o aeroporto, mas são mal recebidos e não conseguem obter nenhuma informação. Em 12 de julho, uma página chamada Find That Last Tank é criada no Facebook, conforme você vê aqui. Então é dito que ele está desaparecido, que ele esteve no hotel Goldstrand na Bulgária, que o voo seria no dia 7 e também não pegou o voo de volta alternativo no dia 8, que ele provavelmente tem uma lesão visível no ouvido e na cabeça, que ele tem 1,80 de altura, pesa 85 libras, tem cabelo curto tingido de loiro, já deveria ter uma barba ligeiramente avermelhada e pede ajuda para encontrar o colega. No mesmo dia, outra postagem informa que a página é administrada por Sandro, que é um colega de trabalho de Lars. Aqui ele fala: sou o administrador da página, etc. Meu nome é Sandro Zenker, cortador de parede. Na verdade, é Sandro, Zenker Wandschneider, que o Facebook, o Google aqui traduz como cortador de parede, mas não é. O sobrenome dele e não ocupação. Muitos sobrenomes no alemão são profissões. Então, moleiro, ferreiro, ferramenteiro, assim por diante. Um deles é esse aqui, que seria cortador de parede, mas não é a função dele na fábrica, é simplesmente o sobrenome. E esse cara é um colega de trabalho dele, né, como eu já disse. No dia 13 de julho, uma postagem informa que um casal búlgaro, conhecido por eles, está checando os aeroportos, hotéis, hospitais e postos de gasolina em busca do Lars. No dia 16 de julho, uma postagem informa que uma agência de detetives tinha sido contratada para trabalhar na busca. No dia 17, uma postagem afirmava que existiam outras 3 campanhas em andamento: a investigação por autoridades locais, a distribuição de panfletos em Varna e a investigação da agência de detetives. O detetive particular encarregado do caso era o Andreas Gutek. No dia 24 de julho, a Sandra Mittank também vai para Varna. A investigação particular descobriu, através de uma visita ao aeroporto em Varna, no dia 27 de julho, que as imagens da câmera de segurança que permitem concluir que o Lars escapou do aeroporto correndo e tudo mais. As imagens que a Sandra viu são mais completas do que as que a gente tem. E a Sandra também recebe o inventário dos itens deixados pelo Lars e ela nota que 3 comprimidos de antibiótico estão faltando na cartela, portanto que ele tomou antibiótico. Muita gente, inclusive a Wikipedia, afirma que o Lars não tomou o medicamento, que sequer comprou o medicamento na farmácia. Porém, isso é falso. Isso vem das declarações do Kostov, não sobre o Cefzil 500, mas sobre o antibiótico que o Kostov prescreveu e que ele recusou. O Cefzil 500 ele já tinha tomado os comprimidos, tanto é que ele até pergunta o que é a medicação para a mãe, como você já sabe. No documentário, o Rainer, um dos detetives particulares envolvidos na busca, é entrevistado.
Ele afirma que toda a área ao redor do aeroporto foi procurada em todas as direções a pé de avião e com um drone equipado com imagem térmica. Na área de pasto, um pequeno buraco cavado à mão foi encontrado, indicando uma possível trilha. Eles seguiram a trilha, mas ela desapareceu. Na esperança de tentar localizá-lo, caso ele tivesse perdido nessa região, o sistema de som foi montado aos arredores e transmitiu uma mensagem para ele, gravada na voz da Sandra. Ele também revelou que a família espalhou panfletos em postes e árvores de Varna, mas foi notificada pela prefeitura local. Então eles optaram por meios alternativos de divulgação, como anúncios em táxis e em jornais, além de fornecer história para TV, rádio e jornal que tivesse interessado em cobri-la. Ainda assim, a equipe percebeu que muita gente em Varna não conhecia o caso. Para descartar a possibilidade de que a Sandra foi negligente nas buscas, ele afirma que ela sempre esteve presente durante todo o processo e fez tudo o que podia para localizar o Lars. Ele cita que a polícia búlgara não colaborou com a investigação particular, em momento algum, mas sim conduziu a própria investigação, que ele diz como insuficiente devido à falta de recursos. Quanto ao homem misterioso que adentrou o consultório médico, a investigação concluiu que provavelmente era um funcionário do aeroporto, que estava passando por uma renovação arquitetônica naquela época. A gente sabe que o Lars jamais sacou o depósito de 500 euros feito pela mãe, bem como jamais pagou a conta de 100 leva que o médico do aeroporto pediu. Ele revela que a equipe se hospedou no Hotel Collor, e descobriu que o local era barulhento e permitia que conversas de outros hóspedes fossem ouvidas e que a própria conversa também podia ser ouvida por outros hóspedes. A equipe também refez a provável rota do Lars durante a noite, concluiu que talvez os 4 homens que ele reportou quisessem roubá-lo e não tivessem nada a ver com os homens que agrediram ele mais cedo, porque ele levava uma mochila da Adidas e uma camisa amarela que era muito visível no escuro. Eles afirmaram que estão procurando por uma pessoa viva e não por um cadáver, mas reconhecem que esse pode acabar sendo o resultado e que uma notícia ruim é melhor que nenhuma notícia. Ele fornece por fim uma hipótese sobre o estado de saúde do Lars, que a gente vai discutir mais adiante. Vamos agora no Google Earth reconstruir o trecho percorrido pelo Lars. Para isso, a gente vai abrir aqui o Google Earth, a gente vai então fechar, digitar aqui Varna Airport, que fica justamente na Bulgária, e a gente vai colocar a imagem, pesquisar, de 2014, para possibilitar ver como a região estava em 2014, e depois, claro, a gente vai analisar como essa região mudou desde então. Então esse aqui é o aeroporto de Varna, agora você só está vendo um monte de pixels, mas agora sim você está vendo o aeroporto. Vamos colocar para 2014, a gente não tem de julho de 2014, a gente tem de dezembro de 2014, outubro de 2014 e junho de 2014, mas não julho. Vamos ficar com junho de 2014. Eu sem querer fechei aqui, mil perdões. Então vamos mais uma vez colocar aqui no período correto. É esse aqui. Não pode fechar ali em cima, porque senão vai sair. Aqui a gente tem então a imagem do aeroporto de Varna. Ela está demorando um pouquinho para carregar, mas daqui a pouco carrega o resto. E tá aqui. Então, o percurso que ele faz é basicamente o seguinte. Ele sai do aeroporto, aqui por esse saguão, atravessa esse estacionamento. Como você vê aqui, tem aquelas mesmas faixas de estacionamento que você vê na imagem da câmera de segurança. Então, a partir do momento em que ele sai do aeroporto, ele segue por aqui e adentra nessa região, indo para cá, para esse campo aqui, que na época estava cultivado, mas antes disso ele tem um trecho de pasto com alguns arbustos para passar. E aí a região aqui se alterna entre trechos de campo, trechos de cultivo, que não tinha nada, e trechos também de pasto misturado com arbustos. Vamos analisar então as possibilidades. Está aqui o percurso que ele fez, aqui vendo com mais menos 1, na verdade, né? E aqui com ainda menos 1. Então Lars desapareceu numa área bastante urbanizada. Supondo que ele tenha morrido na região e que os restos mortais encontram-se em algum lugar por ali, tem algumas possibilidades. Talvez no Lago Varna. O Lago Varna, esse lago aqui embaixo. Agora aqui a gente até pode tirar a visão de 2014. Ele fica a 4 km do aeroporto, né? Você pode fazer aqui, então, uma linha do aeroporto até aqui, você vai ter 4 km. E aí ele teria que ter, então, passado por toda essa região aqui urbanizada e chegado até o lago, que é uma área um tanto de luxo, inclusive, né? Como você vê nas imagens aqui. Aqui para cá já apareceu uma área mais industrial, tem navio, etc. Mas para cá já é uma área com algumas residências de luxo. E aí se afogado no lago. Essa possibilidade é bastante improvável, nem o pessoal da investigação considerou. A outra possibilidade seria no Mar Negro, que fica a 8 km a sudeste. Então, ele teria que ter feito esse percurso aqui, ido até o Mar Negro, que é bem grande, né, como você vê, que fica nesse ponto aqui.
Isso também é bastante improvável, ele teria que ter atravessado a cidade toda, ido para a praia, se afogado em plena temporada de verão e não ter sido percebido. Portanto, a polícia nem considerou essa possibilidade, nem a investigação particular. Numa região de pasto, tem várias dessas regiões, como você vê, e você também vê que elas permanecem as mesmas ao longo dos anos. Está aqui, considere, por exemplo, essas duas. Se eu pegar aqui o Maps e voltar retroativamente aqui para 2020, por exemplo, você vai ver que são as mesmas duas regiões. Se eu voltar aqui para 2017, mesmas regiões. Só esse trechinho aqui que mudou. Se eu voltar para 2013, já é um pouco diferente, mas entre 2016, 2017, 2018, permanece a mesma região, indicando que é uma provável área de preservação ambiental ou alguma coisa do gênero. Então, de fato, se o Lars morreu em uma dessas regiões, é possível que isso tenha acontecido. As regiões são pequenas, a maior é um quadrado de 600 metros de lado, e a gente presume que elas foram devidamente procuradas, conforme o detetive afirma. Então é improvável que o corpo dele esteja lá. Numa região de cultivo, é muito improvável. Tem várias regiões de cultivo, mas todo ano, pelo menos, o pessoal faz colheita, passa grade, replanta. Então o corpo dele certamente teria sido detectado, caso esse fosse o que aconteceu. E nós temos também a possibilidade na região de floresta, que fica a 4 quilômetros ao norte, conforme aparece aqui. Essa região não foi buscada, ele teria que ter atravessado então todo esse trecho, fica a 2 quilômetros, perdão, ao norte, 4 se você considerar então aqui o extremo da floresta. E essa região é possível, essa região não foi buscada pela equipe, mas aí a gente tem que assumir então que ele andou em pânico todos esses 2 quilômetros até chegar na floresta, se adentrou e nunca mais saiu. Então, se o Lars sucumbiu, então seus restos mortais se encontram ou na região de pasto ou na floresta ao norte. Mas a gente vai ver que não parece ter sido o caso. O que pode ter motivado o surto do Lars? Ele definitivamente agiu de maneira desproporcional no aeroporto, uma vez que as câmeras de segurança não mostram sendo seguido ou intimidado por ninguém. Antes do surto, o Lars estava alternando entre períodos de relativa calma, como quando ele explicou para Sandra o funcionamento da transferência da Western Union, e de desespero, como quando ele julgou que tinha algo de errado com o hotel e achou mais seguro sair pela madrugada num país estrangeiro onde ele não conhecia nada. Tem 3 hipóteses que procuram explicar essa condição. Um surto psicótico causado pelo medicamento prescrito, a manifestação de esquizofrenia disparada por um momento de estresse e um aneurisma causado pela pancada na cabeça. Quando a gente investiga a hipótese 1, a gente descobre que o princípio ativo do cefprozil, o medicamento prescrito, é da classe das cefalosporinas. Um estudo apontou que cefalosporinas têm propriedade de aumentar a chance de uma eventual psicose. Agora, quando a gente verifica qual cefalosporina faz isso, a gente descobre que não é o cefprozil. A gente descobre que é a cefalexina e o ceflacor, que tem aqui efeitos de alucinação no caso do cefalexina e no caso de agitação e alucinação para o cefaclor. Quando você pega o cefprozil, você não encontra nenhum, mas encontra que efeito de confusão, dizziness seria tontura, sentido nervoso, dor de cabeça, insônia e sonolência. Causaria esses efeitos aqui e não sintomas psiquiátricos envolvendo psicose. Então, o artigo que menciona a cefalosporina faz referência a outras cefalosporinas. Uma de primeira geração, outra de segunda. O cefprozil também é de segunda, mas o cefprozil em si não possui esses efeitos constatados na literatura. Além disso, os efeitos do cefprozil, mesmo que ocorressem, tenderiam a passar com o tempo, que significa que o Lars precisaria necessariamente ter sucumbido nas proximidades do aeroporto. Caso contrário, ele recobraria sua sanidade e procuraria a polícia. A hipótese 2 parte da premissa que o Lars tinha esquizofrenia, mas nunca tinha tido um episódio. De fato, o Lars estava na idade em que a esquizofrenia costuma se manifestar, que é perto dos 30 anos, conforme a Mayo Clinic aqui revela pra gente. Agora, nesse caso, o primeiro episódio teria sido disparado pela agressão. Conforme está descrito aqui, um episódio envolve 4 fases. A primeira é de risco, que é basicamente nascer ou crescer, envolve exposição ambiental, herança genética, traumas da infância. A segunda é o começo da esquizofrenia antes da manifestação completa. Aqui o paciente sente mudanças nas emoções, cognição ou comportamento. Os sintomas incluem concentração e atenção reduzidas, problemas de sono, ansiedade, isolamento social, suspeição e irritabilidade. Até faz sentido. Porém não, você vai ver daqui a pouquinho por quê. E a terceira é o episódio psicótico, que pode durar algum tempo. Tem alucinação, delírio, pensamento e comportamento desorganizado, anomalia psicomotora. E a quarta é uma deficiência permanente, em que ele apresenta problemas crônicos, sociais, ocupacionais e funcionais. Mas tem 2 problemas. Primeiro, até onde a gente sabe, o Lars não estava no grupo de risco da esquizofrenia. E a segunda fase, que eu citei, dura meses ou anos, não poucos dias, conforme seria o caso do Lars. Então ele teria tido a segunda fase em 2 dias e o episódio psicótico em 1 dia, quando ele fugiu do aeroporto. Isso geralmente não acontece.
E até onde a gente se sabe, o Lars não tinha apresentado qualquer sintoma que sugerisse estar na segunda fase, aqui eu coloquei terceira, mas é segunda, da esquizofrenia. Não parece que foi o caso, então isso parece improvável. A hipótese 3, que o detetive na entrevista inclusive defende, sugere que a agressão resultou não só num tímpano rompido, mas também num aneurisma. O aneurisma é uma dilatação anormal em uma artéria cerebral, causada pelo enfraquecimento das paredes dessa artéria. Então você tem aqui uma dilatação que pode eventualmente romper, como você vê aqui. E quando acontece, o paciente tem uma dor súbita, intensa e explosiva, quando acontece o rompimento. De fato, aneurismas podem sim ser causados por impactos na cabeça, como foi o caso de Lars, e de fato, em casos raros, a ruptura do aneurisma pode sim causar psicose, num processo muito mais rápido do que a esquizofrenia. Independente do Lars ter sobrevivido das 3 hipóteses, a 3 é mais provável. Se ele sobreviveu, então é preciso que a hipótese escolhida também provoque uma amnésia retrógrada, que dura vários anos. E de fato, um aneurisma pode causar amnésia retrógrada, assim como um mero impacto na cabeça também pode causar amnésia retrógrada. Além disso, se o aneurisma atinge o nervo ocular, ele pode provocar pupilas dilatadas, como foi descrito pelo taxista que levou ele para o aeroporto. De 2014 para o presente, a página no Facebook recebeu várias dicas que apontariam para o dedo de Lars, mas ultimamente se provaram erradas. Não vale a pena ler todas elas, porque nenhuma dessas aqui se serviram úteis no final. Teve um cara morto em Varna que não era o Lars, teve um homem que fez check-in no hotel que não era o Lars, teve um homem que se parecia com o Lars que na verdade era inglês. O mais interessante aqui foi um cara aqui no Brasil que foi fotografado e descobriram no final que ele era um canadense que estava desaparecido há vários anos, e aí ele foi unido com a família e até deu esperanças para a família do Lars, porque se um caso parecido deu certo, talvez o nosso também dê. Infelizmente até agora não deu, mas vamos esperar que dê no futuro. Mas algumas pistas se provaram úteis, e aqui entra uma evidência de que o Lars não sucumbiu imediatamente ao deixar o aeroporto, porque uma postagem de dezembro de 2014, como você vê aqui nesse link, eu vou ter que traduzir, afirmava que a mensagem positiva que o Lars foi visto por 3 pessoas perto de Varna no final de setembro. Eles fizeram várias entrevistas independentes dessas pessoas. Eles presumam que foi de fato o Lars. Então ele sobreviveu 3 meses pelo menos e ficou sozinho. Isso encoraja a equipe a continuar a procurar e não deixa a equipe desiludir, conforme está descrito nessa postagem aqui. Então, se de fato é verdade, se essa conclusão de fato está correta, verdade é porque a página não tem intenção nenhuma de mentir. Mas resta saber se foi uma conclusão correta ou se eles erraram ao chegar nessa conclusão. Mas caso não foi uma conclusão correta, então de fato ele não sucumbiu em ponto nenhum do aeroporto, mas foi visto aqui nas proximidades de Varna em setembro de 2014. E um caminhoneiro em 2019 assistiu a um programa de TV sobre o desaparecimento e reportou ter dado carona para um desabrigado cujas feições lembravam Lars, mas infelizmente ele não tinha mais nada para dizer porque já fazia algum tempo. O Lars pode ter sido vítima de um crime ou decidido desaparecer voluntariamente. Ele de fato foi vítima de um crime, não uma agressão, que pode ou não ter sido encomendada pelos torcedores rivais, que até hoje permanecem desconhecidos. Os torcedores não foram localizados, até onde a gente sabe. As imagens do aeroporto, porém, deixam claro que o Lars não estava sendo seguido ou em perigo naquele momento. Uma hipótese é que ele foi chantageado e por isso pediu 500 euros para a mãe. Mas numa entrevista, a mãe deixa claro que o Lars não especificou nenhuma quantia. Então, elimina essa possibilidade, porque senão ele falaria, me manda 1.000 euros, me manda 500 euros, 700 euros, mas ele não falou nada, só falou, me manda dinheiro, simplesmente isso. Outra hipótese é que ele foi forçado a contrabandear drogas, ele teve que engolir as drogas ou introduzir no reto, como acontece em aeroporto. Essas drogas se romperam ali, foram liberadas na corrente sanguínea e isso causou surto. Isso é uma mera conjectura, não tem nenhuma evidência para ela, não tem nada, esse evento aqui sustenta essa hipótese. Não existe, não tem nenhum evento que sustenta a hipótese. É uma conjectura, simplesmente. E isso provavelmente faria com que o Lars sucumbisse de overdose em pouco tempo e fosse encontrado, o que não aconteceu. Outros supõem que ele simplesmente decidiu desaparecer por conta própria, mas não parece ser o caso. Ele mantinha um bom contato com a família, inclusive queria voltar para casa através da companhia de seguro médico. Então a gente pode concluir que, apesar do desaparecimento de Lars permanecer sem solução, a provável explicação é que ele sofreu um aneurisma após o espancamento. Isso resultou num estado de psicose seguido por amnésia retrógrada, algo que não é inédito na literatura. Se a informação sobre Lars ter sido visto em setembro de 2014 realmente procede, então ele não sucumbiu nas proximidades de Varna imediatamente após fugir. É bastante provável que ele esteja vivo e vagando sem lembrança do que ocorreu e de como voltar para casa. Mas é também possível que ele tenha morrido em algum momento posterior. Por fim, eu deixo aqui a fotografia original
e os desenhos envelhecidos que foram publicados pela família. Se você conhece alguém com esse fenótipo que possa ser o Lars, fotografa essa pessoa e manda para a página da família, o Find It Lars Smitank, que eu já mostrei para vocês. Tem a DM aqui aberta, você pode mandar a mensagem e falar, olha, eu conheço esse cara aqui, ele é o Lars, não é? Ajuda, não ajuda? E assim eles podem dizer mais coisas e quem sabe a gente localiza ele ou não. Mas torcemos para que o Lars seja eventualmente localizado pela família. Valeu para você que assistiu ao vídeo, se inscreva no canal, em breve a gente vê, espero ter esclarecido melhor esse caso. Falou!